Capítulo 10. As últimas pregações. Os dias correram céleres. Naquela tarde, no palácio do rei Polimio, um servo adentrou o salão principal e aflito anunciou: Meu senhor, uma caravana está se aproximando. Os condutores gritam alto o nome do grande sacerdote Ard-Amir Ahmad-Ur. Surpreso, o rei rapidamente pediu ao servo que cuidasse dos preparativos para recepcioná-lo. A suntuosa caravana parou em frente ao palácio. O líder, alguns sacerdotes e uma escolta liderada por Arã acompanham a comitiva que se encaminha até o salão principal onde estavam o rei e a rainha. Ora, ora, o que vos traz aqui? Perguntou o rei com desconfiança. Deveis estar cansado da viagem. Quereis ao menos vos refrescardes? Sejamos rápidos, pois minha estada nessas paragens é passageira, disse Ard-Amir Ahmad-Ur. Estamos aqui em nome do sacerdócio local e apoiados por teu irmão. Estamos unidos contra esse tal cristianismo que persiste em crescer em nossa região. Diante dessa crescente alucinação coletiva em torno do Nazareno, colocamo-nos à disposição do Império e do sacerdócio para fazer prevalecer a paz, consolidar e manter os tradicionais hábitos dos nossos templos, que constantemente têm sido desprezados pelo povo, desviado por essa desenfreada seita de seguidores do Cristo. São homens pretensiosos, pescadores querendo desafiar os doutores com seus feitos de magia. Meu caro, disse o rei, esses homens não fazem mal algum. Pregam um reino de amor e justiça, são incapazes de agir com violência em qualquer situação. Operam com bondade e resignação ao defender a causa em que acreditam com fé e coragem. De fato, tens razão, disse Ahmad. Não presenciei nenhum martírio, mas dizem que esses miseráveis morrem em sacrifícios extremos, suportam cruéis execuções públicas e não fazem nada além de cantar aqueles malditos salmos, agradecendo por morrerem por esse Jesus Cristo. Sendo inofensivos, então por que as perseguições? Perguntou a rainha. Ahmad, com astúcia e malícia, respondeu-lhe rispidamente, aproveitando-se da queixa da senhora para dominar a situação. Cala-te, infame! O que entendes de leis ou de religião? És apenas uma mulher. O que está em questão são nossas tradições religiosas e, confesso, alguns interesses políticos de nosso reino e não a vontade desses alucinados querendo fazer prevalecer as leis de um homem morto em uma cruz. Que pensam que são essas criaturas? Que poder possuem para desafiar os sábios dos templos? Pelo que posso concluir, sois, de fato, convertidos. Se tanto defendeis tal seita, ao certo sois cristãos. A rainha não escondia a antipatia pelo líder religioso. Tentando defender o movimento cristão, disse sem medo: Nobre e respeitável sacerdote, posso não compreender as regras dos homens, mas dentro de mim habitam as radiantes leis de amor, fé, coragem e esperança. Tolos são aqueles que não as compreendem. Perdoa-me a indiscrição, mas abandonaste as vossas obrigações religiosas para perseguires aqueles inocentes que voluntariamente dedicam seus dias para manter acesa a chama do império de luz. Se este for o verdadeiro motivo de tua visita nesse solar, creia que os homens que tanto desprezas em tuas palavras sobrepujam, com soberana sabedoria e amor, os conceitos frágeis em que acreditas. Eles lutam com o coração, enquanto os nobres aqui presentes se valem das lanças frias do egoísmo. Percebendo que o ambiente se tornava hostil, a Hamadi tentava reconduzir a audiência para seus objetivos. Não podemos curar a doença sem neutralizar a causa. Soubemos que nessa região ocorreram inúmeros casos de conversão e por isso fomos chamados aqui. Temos uma estratégia para prender aqueles que são chamados de apóstolos. Acreditamos que, com isso, acabaremos com essa alucinação e tudo voltará à normalidade.
Então todos poderão ir aos templos para dedicar suas oferendas e seguir as leis estabelecidas pelo nosso reino. Então, a quem procuras em meu reino? Perguntou o rei. Fomos notificados por teu irmão Arã que essa região está sofrendo a agressiva presença de um cristão chamado Bartolomeu, que vem convertendo multidões por onde passa. E, pelo que presenciamos, de fato conseguiu converter até o próprio rei, assim como a sua família. Queremos estabelecer a ordem. Não teremos mais piedade para com esses homens. Todo o sacerdócio está unido para eliminar o cristianismo de nossas terras. Soube que os tais apóstolos estão, pouco a pouco, sendo encaminhados ao cativeiro e levados à morte. Agora, queremos levar Bartolomeu a julgamento, visando ridicularizá-lo, forçando-o a abjurar o Nazareno. Completamente atônito, o rei buscou uma jarra com vinho para servir aos presentes, tentando disfarçar a sua indignação. Desconheço o que dizes. O que esse homem fez de tão grave? Perguntou Polimio, sem conseguir esconder o nervosismo. Como podes argumentar o que fez de tão grave? As ideias proferidas por ele levaram multidões à conversão e, consequentemente, nossos templos se esvaziaram. Não podemos assistir passivamente à ruína de nosso credo diante de nossa sociedade. Somente por isto persegues? Em meu reino quero paz. Não permitirei que atos dessa natureza sejam cometidos sob os meus domínios. A Hamad, contribuindo com o nervosismo que pulsava no ambiente, caminhou em silêncio pelo salão. Tentava aliviar sua mente de modo a encontrar mais argumentos para seu discurso. Aproximou-se de uma porta de frente para o jardim e, após alguns instantes meditativo, disse com arrogância, desprezo e severidade: Não será necessário lembrar-te de tuas leis. Todavia, sabes as consequências de protegeres um cristão? Olvidaste nosso credo e renunciaste a nossos templos. Não tentes me enganar. Diga-me logo, sem mais controvérsias, onde está Bartolomeu? Não conheço seu paradeiro. Já esteve aqui, não está mais. Ora, Polimio, não nos subestimes. Pensas que sou tolo para acreditar em ti? Neste ínterim, Arã, um sacerdote chamado Aslide e um homem da guarda, que segurava nos braços um servo semi-morto, adentraram o recinto. Sem piedade, o irmão do rei disse com desprezo: Meu irmão, como tens passado? Enfim nos encontramos novamente. Após um pouco de persuasão, esse servo relatou-me que várias vezes convocaste o apóstolo a pregar aqui mesmo no palácio. Tuas atitudes são desprezíveis, disse o rei. Jamais quis acreditar que fosses capaz de te unir a esses alucinados religiosos, dando-lhes apoio nessa investida enfermiça para fazer calar o inocente Bartolomeu. Suportei até o momento as agressões deste homem, apesar de poder encaminhá-lo para a morte, somente porque pressentia que de alguma maneira estavas envolvido nisto e não queria te expor. Senão, também teria de levar-te à morte. Além do mais, não utilizei meu poder, não por covardia, mas porque também aprendi a relevar e porque por ti nutro o respeito que jamais tiveste por mim. Arã, colérico, olhou para Polimio e começou a lançar-lhe sucessivas ofensas. Cão imprestável, traidor, não me venhas com essas histórias de moral e honra, pois não sou um homem que guarda na alma a gratidão pelos atos do pretérito, mesmo que eles tenham sido em meu favor. Eu deveria estar governando este reino, mas as leis foram soberanas sobre a minha vontade. Apesar de ter sido obrigado a aceitar tua ascensão por conta das conveniências de nossa sociedade, não creias que tenha sido com passividade. Em minha alma queima a chama da incompreensão. Muitos querem ver-te deposto e os teus oponentes são, hoje, meus aliados. Até alguns generais de teu exército eu consegui corromper. Ao auxiliares esses cristãos imundos, somente facilitaste minha ação. No que depender de mim, perderás tudo o que possuis.
Aos gritos, mudando de interlocutor, ele continuou: Homens, vasculhem toda a cidade, ofereçam ouro para quem nos trouxer o apóstolo vivo. Tenhamos calma, disse Ramade, dissimulado. Sejamos mais inteligentes. Por que não atraímos a presa para o seu cativeiro? Se o rei é amigo do apóstolo, faze-o trazê-lo para nós. Tens razão, disse Arã. Por que não enviar uma ordem do rei para que venha pregar aqui? Então estaremos prontos para prendê-lo. Não, gritou o rei angustiado, corrompesse minha guarda, mas, acredite, meus demais súditos são fiéis a mim e não permitiremos que tragas a guerra para este reino. Meu irmão, por que tanta maldade em teu coração? Quais foram os motivos que te levaram a esse tão fundo mergulho nos sombrios e escabrosos vales do egoísmo? Desconheço o homem que está em minha frente. Fosses como um filho para mim, e eu te amei mesmo quando já anunciavas atitude como esta. Dirigindo-se aos presentes, o rei continuou: Prender um homem inocente, baseando-se em mentiras? Onde está a dignidade de vossos corações? Por semear o amor, ele ganhará a lâmina fria dessa justiça enfermiça? Arão ouviu as palavras de Polimio como se elas ecoassem profundamente em sua alma. Percebendo que os sentimentos do irmão alertavam sua consciência diante daquela situação, não se permitiu um gesto de arrependimento. Levantou a cabeça e deixou o orgulho falar-lhe a alma. Não sejas tolo. Falamos aqui de um homem que afrontou as leis e desautorizou o sacerdócio local com essas numerosas conversões. Mais de 12 cidades dessa região foram quase inteiramente convertidas. O que ganharás sendo cristão, um defensor do Nazareno? Pensa por um instante e salva a tua vida e a de tua família. Deixa que eu cuide dos assuntos religiosos. Ahamad, sem piedade, determinou os detalhes para a captura do apóstolo. O servo de confiança do rei está semi-morto. Assim que descobrirmos onde está o apóstolo, ordenarei que um soldado vá até a sua presença, dizendo que o rei deseja vê-lo, assim como todos os seguidores que estiverem com ele. Quando aqui chegarem, nós os prenderemos e levaremos todos ao cativeiro e à execução. Como ousam utilizar meu nome? Não serei parte desse plano que reflete a enfermidade de vossas mentes. Eu vos proíbo de julgá-los ou executá-los em meu palácio. Não permitirei esse massacre aqui. Não te preocupes, disse Ahamad. Levaremos os condenados para as dependências do templo e lá faremos o que for necessário. Em mais uma inútil tentativa de defender o amigo, o rei persistia argumentando. Tenhamos um pouco de dignidade. Aos meus olhos, as nossas tradições estão sendo vítimas do egoísmo, do orgulho e da inveja de homens que querem se beneficiar desse ato ignóbil, sentenciando esses homens inocentes. Acreditam que desta maneira irão calar aqueles que anunciam um amor puro, sem distinção, mas estão enganados. Olhando para o sacerdote, prosseguiu: Quanto a ti, que Jesus Cristo tenha piedade de tua alma insana. Visando interromper as palavras do irmão, Arã convocou a guarda por ele corrompida e o ordenou com severidade. Quero que mantenha o rei e sua família em total vigilância até terminarmos nosso trabalho. Nada podendo fazer, o rei se encontrava acuado. Um agrupamento orientado por Arã e Ahamad saiu em busca dos seguidores do Cristo. No dia seguinte, na igreja modesta, Bartolomeu, Jeremias e os patrícios preparavam-se para a próxima pregação, quando um homem, trajado como um servo, aproximou-se. Trago notícias do rei Polimio. O apóstolo, não escondendo a preocupação, aproximou-se dele e interrogou: Onde está Josué? Está enfermiço, respondeu o mensageiro com voz trêmula. Por isso o rei me designou para vir. Percebendo o nervosismo do homem, o apóstolo abrandou a voz. O que o soberano quer de nossa parte?
Solicita a tua presença e dos teus amigos no palácio para pregar em nome de Jesus, respondeu, tentando livrar-se da encenação. Que a vontade de Deus seja cumprida. Iremos até lá. Afinal, mantemo-nos em paz por aqui, graças à força de Jesus e à compreensão do rei. Sem perder tempo, o soldado voltou para o palácio. Enquanto isso, na pequena sala, o apóstolo acomodou-se em um assento, levando a destra sobre o rosto, preocupada com aquela visita em comum. Meu amigo, estás sentindo alguma coisa? Perguntou Jeremias com discrição. Todos se aproximaram. Bartolomeu levantou os olhos para os amigos, com uma lágrima lhe descer pela face. Fiéis companheiros que o nosso Mestre designou para compartilhar as alegrias e as tristezas da vida apostólica, não saberia explicar-vos, mas presinto que chegou, enfim, o momento de testemunharmos a nossa fé. Jeremias, demonstrando seu apoio, disse: Iremos contigo até o palácio, dessa maneira nada de mal acontecerá. A tua missão sobre a terra ainda não terminou. Esse é o povo do teu apostolado. Não fales assim, ou iremos acreditar que a tua missão chegou ao fim, ou iremos interpretar tuas palavras como a despedida. A missão em nome de Jesus não tem fim. Espero ter concluído esse ciclo de aprendizado para que possamos ver as próximas gerações receberem as bênçãos do nosso Mestre. A consciência há de tocar todos os corações, pois o trabalho de renovação das mentes foi iniciado. Basta que os homens permitam a fé reluzir em cântaros de verdade para que a boa nova sobreviva, mesmo que por entre as sombras da incompreensão humana. O próprio Jesus preparou seus seguidores, homens e mulheres dignos que ofereceram suas vidas e renunciaram aos amores terrenos em nome do reino de luz prometido por Deus. Não devemos cultivar o apego àqueles que amamos. Deixemos livres esses corações, permitindo que eles sigam suas estradas sem levarmos em nossas almas uma amargurada inconformação ou uma revolta inconsistente diante das leis celestiais. Creio naqueles que virão depois de nós, pois com eles o Consolador prometido por Jesus há de trazer esperanças e confiará a sabedoria celeste no mundo do porvir. Temos ouvido falar de perseguições que têm ocorrido. Concluímos que, nesse momento, a ira dos homens está recaindo sobre nós. A morte será nosso tributo. Se isto for verdade, tenhamos coragem para enfrentar o destino, entregando-nos nas mãos de Deus, que aguarda a nossa transformação. De onde estivermos, estaremos contribuindo para a efetivação desse reino de amor e justiça, lutando para a vitória do bem sobre a terra. Junto de nossas almas, encontraremos os amigos do passado, os emissários dos céus, porque, creiam, somos imortais. Sensibilizado pelas palavras do apóstolo, o patrício olhou para ele profundamente, rompeu o silêncio e disse: Se Jeremias permanecer aqui, tanto eu quanto Marcelos iremos te acompanhar, qualquer que seja o destino designado para nós. Permanecemos unidos até agora e não nos separaremos. Enquanto o grupo emocionado se despedia, o sol recolhia-se sobre as colinas, tingindo o firmamento com uma malva sublime que nenhum artista seria capaz de reproduzir. Mais tarde, ao chegarem ao palácio, os companheiros encaminharam-se ao salão principal, onde o rei e a rainha encontravam-se acuados por guardas apontando-lhes armas. O rei não se conteve ao ver o apóstolo. Perdoa-me. Fui contra toda esta situação, mas também estou cativo. Rogo ao teu bondoso coração a misericórdia e o teu perdão. Nesse momento, os sacerdotes romperam porta dentro, acompanhados pela guarda. A Hamade, vertendo ódio e inveja, disse: Ora, ora, enfim estou diante desse mísero apóstolo. Prometi que tua passagem por essas terras seria apenas uma lembrança. Chegou o momento de cumprir minha promessa. Estás preso por atentar contra as leis e as tradições de nosso reino.
Por agora, permanecerão detidos nesse palácio. Nas primeiras horas do dia, serão levados ao julgamento pelo nosso sacerdócio. A veneranda rainha não escondia as lágrimas. Bartolomeu, percebendo-lhe a tristeza, dirigiu-lhe um olhar sereno, abençoando-lhe silenciosamente a alma. Visando evitar contendas, aqueles homens, firmes em suas convicções cristãs e na fé inabalável, aceitavam a sentença sem reclamação ou contestações, conservando verdadeira paz, entregando nas mãos de Jesus a rota do destino de suas existências. Já noite alta no cárcere, os amigos mantinham-se em oração, quando o rei surgiu, acompanhado de um soldado de sua confiança. O apóstolo, ao perceber sua presença, disse: É perigoso estares aqui. Se alguém te encontrar, poderás sofrer alguma represália por nossa causa. Meu amigo, não poderia deixar de falar contigo antes de tua partida. Eu e minha família estamos sendo vigiados por homens que seguem as ordens de meu irmão. Tentei trazer-te as chaves desse cárcere imundo, mas elas estão sendo guardadas pelo próprio Hamad. Perdoa-me, no momento que mais precisasse de mim, nada pude fazer em teu favor. Diante de ti, sinto-me um covarde. Estou enfrentando problemas em meu reino e, para evitar um conflito interno de maiores proporções, aceitei passivamente toda essa situação. Sinto que a vingança fez morada em minha alma. Quero sentenciar à morte a Hamad, e se necessário for, meu irmão. Não mereço tua misericórdia. Não suplico por mim, mas não leves à morte estes filhos de Deus por minha causa. As estradas de cada um podem parecer sombrias, porém devemos confiar no Senhor e acreditar que o tempo fará com que eles encontrem a rota justa para suas existências. Suplico-te piedade para eles e que abandones os sentimentos de vingança, senão serás igual aos verdugos que tanto repudias. Como não atenderam ao pedido teu? Silenciarei esses sentimentos que lutam para tomar conta de minha alma. Nada farei contra eles. Jamais exigiste nada de mim. Sempre foste meu amigo e conselheiro. Um dia trouxeste-nos o dom da vida com a cura de meu filho. Agora retribuímos a tua bondade com o frio da morte. Meu amigo, não fizeste nada senão cumprir as leis sobre as quais falei na primeira vez em que nos encontramos. Não martirizes teu coração, pois nas vinhas do Senhor não há acasos. És um grande colaborador de Jesus, apesar de não teres consciência desta realidade. Mesmo diante de tamanha hostilidade, exerceste o papel de um autêntico cristão. Cabe a nós exercermos o nosso com total dignidade. Os homens mantêm-se endurecidos diante de nosso Mestre. Tantas são as manifestações egoístas que espelham a própria ignorância. Jesus já nos havia prevenido contra os falsos senhores, aqueles que falariam o nome de Deus, porém matariam e fariam imperar a miséria sobre a humanidade. Tenha fé e cumpra a tarefa que o Senhor te reservou, sem rancor ou punições. Ergue-te confiante, esperando e trabalhando para a transformação daqueles que o teu coração tanto ama e jamais esqueças do nosso Mestre, pois ele sempre estará contigo, assim como todos nós. O rei, ao ouvir aquelas palavras de estímulo, segurou as mãos emagrecidas do apóstolo e esculou-as com gratidão. Nesse momento sou incapaz de realizar algo em teu favor, mas prometo que não permitirei que meu reino esqueça dos teus ensinamentos, mesmo que isso me custe a vida. Segue, o povo te espera. Retorna aos teus afazeres e governa sempre com o coração voltado para Deus. Do mundo para onde caminharemos agora, estaremos enviando forças para que jamais te ausentes de Jesus. Nas primeiras horas do dia, foi organizada a caravana para deixar o palácio em direção ao templo. Num gesto de pura frieza, Ahmad, imponente, ordenou:
Quero que esses 3 homens saiam dessas paragens entre açoites, assim como foi feito com o Nazareno na estrada do Calvário. Em completa resignação, os 3 prisioneiros foram colocados em praça pública. Em meio a uma ignóbil demonstração de horror, foram açoitados. Um jovem, presenciando a cena, correu em uma inútil tentativa de impedir a agressão que o velho apóstolo recebia com resignação. Com as dificuldades inerentes à idade e após serem expostos à multidão como exemplo, seguiram cambaleantes com os soldados à frente abrindo caminho. No percurso, recebiam humilhações e desprezo do povo. Incitados pela campanha dos sacerdotes contra o cristianismo, as pessoas gritavam, chamando-os de traidores e malditos, demonstrando o estado de ignorância em que ainda se achavam. Atravessando as ruas estreitas, o apóstolo observava os rostos ensanguentados dos patrícios. Lançando-lhes um olhar sereno, pronunciou algumas palavras com dificuldade. Tenhamos fé. Estamos sendo acompanhados por emissários de Jesus. Sejamos firmes, pois agora possuímos a força desse testemunho. Que o Cristo de Nazaré abençoe os vossos corações, pois logo estaremos unidos na eternidade. Os agrupamentos eram desfeitos e a caravana partiu, encaminhando-os para um destino incerto, mas imantados de coragem, preparados para enfrentarem os difíceis caminhos da libertação de suas almas.